Hoje eu vou te mostrar como você consegue utilizar a inteligência artificial para aproveitar melhor as suas leituras. E mais, se você quiser, você nem precisa de um livro para ler esse livro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui como você pode utilizar ou o ChatGPT ou o Perplexity. Eu estou usando essas duas LLMs aqui como exemplo para você aprimorar ou otimizar o seu processo de leitura. Porque aqui eu vou te mostrar a ideia de você ler livros técnicos, ou então livros que você vai utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua carreira. Porque é óbvio, se você está lendo um romance, se você está lendo algum livro para entretenimento, você talvez não vai querer fazer isso, a não ser que você queira investigar esse livro a fundo, tá? Então vamos lá, sem demora, a ideia é que você saia desse vídeo com uma forma mais prática e que vai potencializar o seu aprendizado, vai acelerar o seu aprendizado, vai fazer com que você seja mais rápido em aprender o que importa e conseguir aplicar isso que você aprendeu no seu dia a dia e colher mais rápido os resultados, tá bom? Eu tô com um livro em mãos aqui, que é esse livro aqui, que é uma dica que não pode passar se você quer avançar na sua carreira, se você é empreendedor, se você é líder, não importa. Se você vive, você precisa ler esse livro. Esse livro aqui se chama Getting Things Done, ou seja, a arte de fazer acontecer, na tradução em português, do David Allen. Esse é um método que ensina você a ter um fluxo de trabalho produtivo, tá? No livro ele te ensina várias coisas, como você faz para organizar as suas demandas, para conseguir ser mais rápido na hora de decidir, como render mais, como produzir mais na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho. Mas, bom, como que você consegue ler esse livro sem utilizar a inteligência artificial? Bom, lendo, né, grifando, assim como eu fiz aqui, ó, tem alguns lugares que eu marquei. Se você quiser ver aqui como é que eu costumo fazer, ó, eu tenho as marcações. Ah, Léo, o que são essas orelhinhas aqui? Você vê que eu não faço muita questão, né? Isso aqui, por exemplo, ó, não sei se está focando aí, mas é um negócio que eu comprei na Daiso, do Toy Story na época, eu acho, ou Monstros S.A., não sei. E aí tem aqui as marcações e tem algumas coisas que eu risquei. Deixa eu ver se eu acho algum risco aqui, ou nesse eu não fiz. Ah, tem alguns riscos aqui, ó, tá? Tá? Então, você pode ler o livro assim, né? Ou você pode fazer algo que na época que eu li esse livro não existia ainda, o ChatGPT, por exemplo, que é o seguinte, vamos para a tela aqui, ó. Então eu estou aqui no ChatGPT e eu vou falar o seguinte para ele, qual é o prompt que eu vou dar aqui? Estou querendo começar a leitura. Estou querendo não, né? Vamos falar o seguinte, vou começar a leitura do livro a, a arte de fazer acontecer. Fazer acontecer. Pode me falar um pouco? Pode me falar sobre o que eu vou conseguir aprender nesse livro? E aí vem o detalhe, ó. Considerando que eu sou um líder e quero aprender a ser mais organizado e produtivo na minha liderança. Olha só que legal, hein? Você vê que eu já dei um contexto para ele aqui, tá? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Olha só, excelente escolha, a arte de fazer acontecer, Getting Things Done, do David Allen, é um divisor de águas para qualquer pessoa. Bom, eu já saí falando aqui no começo do vídeo e você está vendo que o ChatGPT não me deixou mentir sozinho, né? E se você não acreditava em mim, agora você pode acreditar, porque o chat está falando isso aqui, talvez até mais do que eu falei. Porque ele fala assim, ó, é um divisor de águas para qualquer pessoa que precise lidar com múltiplas demandas, decisões e responsabilidades. Para um líder, ele não é apenas um manual de produtividade, é uma filosofia de clareza mental e execução confiável. Vamos destrinchar o que você vai aprender com foco na aplicação direta à liderança. Olha só que legal. O verdadeiro significado de organização. Arendt constrói a ideia de que organização é um sinônimo de ordem visual, mesas arrumadas, planilhas limpas. Ele mostra que ser organizado é ter clareza sobre o que exige a sua atenção e saber onde cada compromisso está armazenado com segurança. Para o líder, isso significa libertar a mente do caos operacional,
parar de confiar na memória e começar a confiar em sistemas externos. Essa mudança reduz a ansiedade e aumenta a presença. E aí ele fala do sistema GTD aqui, ó. Qual que é o sistema GTD, Getting Things Done? O coração do livro é o método GTD, composto por 5 etapas que formam um fluxo contínuo. Capturar, ou seja, tirar da cabeça tudo que exige ação, tarefas, ideias, decisões pendentes. Esclarecer, definir o que cada item realmente significa e se exige ação. Organizar, colocar as ações em listas e contextos claros. Refletir, revisar regularmente o sistema para manter tudo atualizado. Engajar, agir com confiança, sabendo que nada importante foi esquecido. Como líder, você vai perceber que o GTD é menos sobre produtividade e mais sobre governança pessoal. O mesmo princípio que você aplica à gestão do time, mas voltado à sua própria mente. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, porque esse prompt aqui você pode fazer e você pode ler na tua casa, né? Então, vamos falar sobre qual é a ideia central desse vídeo e a dica de ouro aqui para você pegar para sua vida. Quando você faz isso, algo acontece. O mais legal de fazer isso aqui é o seguinte, ó, quando você coloca esse prompt no ChatGPT, eu comecei a ler o livro Getting Things Done, GTD e tal, e eu quero saber como que eu consigo aprender o máximo nesse livro aplicado à minha liderança e tal. Depois você assiste o vídeo completo e você vai entender. Você vai ver o que eu falei aqui nesse prompt e tal. Porque quando você faz isso, quando você coloca isso no ChatGPT, ele traz para você o principal que você vai encontrar nesse livro e ele mostra para você os principais pontos e isso já faz com que você já fique um pouco mais motivado com a ideia de ler esse livro. Ou seja, você já coloca meio que no seu subconsciente um foco que você vai poder ter no começo dessa leitura. Então é mais ou menos assim. Quando você sabe que você vai, sei lá, para o Hopi Hari, você já foi no Hopi Hari, você conhece, sabe o que tem lá, você já está indo para lá, você já vai com a cabeça diferente, de repente já faz um plano, opa, eu vou primeiro na montanha-russa tal, depois eu vou no brinquedo tal, eu vou comer em tal lugar. Ou seja, quando você prepara a sua viagem, quando você planeja a viagem, você vai para essa viagem muito mais motivado, muito mais preparado. Você consegue otimizar o tempo dessa viagem, porque você não vai ficar perdendo tempo pensando, poxa, será que eu vou ali? Ou será que eu vou naquele outro lugar? Não. Você planeja a tua viagem, você vai direcionado. Então, se você é preguiçoso ou se você não tem o hábito de ler, isso aqui talvez vai ser o pulo do gato para você conseguir adotar esse hábito, adquirir o hábito da leitura e principalmente obter o melhor da leitura, porque líderes são leitores. Se você não tem o hábito de ler, você está perdendo muito em relação a outros que têm o hábito de ler. Consequentemente, a tua liderança ela vai ficar um pouco limitada. Porque quando você lê os livros, quando você adquire esse conhecimento, você aumenta o seu repertório. Você começa a ter capacidade de decidir de formas diferentes, de formas criativas, não só com base nas vivências e experiências que você tem, mas também em tudo aquilo que você leu nas histórias e nas experiências de pessoas que viveram uma vida inteira dedicada àquele tema, por exemplo, que são extremamente bem-sucedidos naquele assunto para o qual ele escreveu o livro, e você está aproveitando isso e está conseguindo aplicar no seu dia a dia. Então, poxa, você é muito cabeçudo ou cabeçuda se você não faz esse uso desse conhecimento dos livros para aplicar na tua liderança. Então, a ideia aqui é que você utilize esse método colocando na inteligência artificial. Estou começando a ler o livro tal, me ajuda a entender o que é que eu posso aprender de mais valioso para aplicar no contexto X, ou eu sou líder e eu quero aprender como eu posso melhorar minha liderança com esse livro, o que é que eu vou encontrar. Quando você faz isso, é como se ele estivesse dando um roteiro da sua viagem, e aí você já começa essa leitura muito mais motivado, muito mais inspirado. Então, olha só, aqui ele vai trazer, ó, o terceiro ponto, que é pensar com atitude estratégica. Então, ele propõe que todo líder precisa operar múltiplos níveis de atitude, das tarefas do dia, às metas da vida. Ele chama isso de os horizontes de foco, que vão desde o que precisa ser feito agora até o que define quem você é como líder e ser humano. Então, ele já dá essa ideia da profundidade aqui, porque tudo flui daquilo que você é. A sua liderança, ela é o resultado de quem você é como um ser humano. O bom ser humano, ele vem antes do bom líder. Se você não é um bom ser humano, se você não é uma pessoa do bem, se você não é uma pessoa inteligente, uma pessoa
de valor, consequentemente você também não vai ser um líder de valor, um líder inteligente, um líder competente. Tudo flui de quem você é. Então aqui, nesse livro, você vê que ele traz também esse contexto e essa ideia, esse conceito, na verdade, daquilo que você vai buscar e do seu foco e de como você pode desenvolver e pensar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre si mesmo para que você tenha essa visão um pouco mais organizada, sistêmica daquilo que você vai ter que fazer como líder. E aí ele continua aqui, ó, a mente como instrumento de criação e não de lembrança, porque você não pode confiar na sua mente. Ele fala no livro que você tem que fazer uma espécie de um download. Então tira isso da tua memória, coloca num papel ou em algum lugar que é da sua confiança ou do seu uso diário, e aí sim, a partir dali você processa aquilo, organiza e começa a tomar as decisões conforme o método. Depois ele fala aqui sobre o poder das revisões, dos rituais, o impacto prático na liderança. Olha só que legal. Isso aqui vale a pena ler. Ao aplicar os princípios do livro, você tende a diminuir o estresse e aumentar a confiabilidade da sua execução, tomar decisões com mais clareza e menos urgência, reduzir o volume de tarefas reativas, ser exemplo de foco e método para o time e criar um ambiente onde a clareza e a responsabilidade se tornam culturais. Então aqui ele te deu uma espécie de guia de viagem para esse livro, que é a arte de fazer acontecer. Só que beleza, Léo, e se eu não tenho condições de comprar o livro? E se eu não consigo, ou eu não quero, ou eu estou em dúvida? Porque é óbvio, o papel ele tem sei lá, uma mágica diferente. Quando você lê isso daqui presencial, vamos dizer assim, né, físico, quando você está com ele na mão e você risca, e você escreve, eu acho que o aprendizado ele é melhor. Tem estudos, tá, que falam sobre isso. Eu não trouxe, não preparei para esse vídeo aqui, mas tem estudos que falam que a leitura dos livros físicos e quando você anota, ou seja, passa limpo, você tem você retém mais esse conhecimento, tá? Existem estudos que comprovam esse processo. Só que beleza, eu não quero ler o livro. O que eu faço? Você pode continuar explorando aqui. Você pode, por exemplo, pedir para ele te falar como funciona o método. Então vamos pensar, eu não ensaiei, hein, gente. Eu vou falar, bom, eu não. Ó, vamos gravar aqui, ó. Eu não comprei o livro ainda. Então, será que você pode me ajudar a me ensinar como funciona o método GTD na prática, dando um exemplo de como eu organizo a minha liderança dentro do método? Bom, eu acabei de falar isso aqui para ele e vamos ver o que ele vai falar, tá? E depois eu vou mostrar dentro do Perplexity um outro livro que eu comecei a ler, que eu não li ainda. E por que eu tive esse insight? Porque eu fiz exatamente isso lá no Perplexity e isso já me deu esse gás para ler o livro, já me deu uma organização dos pensamentos, já é como se eu começasse, se eu pulasse na piscina, já meio que sabendo a profundidade, já sabendo onde eu posso dar a abraçada, onde que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, que horas que eu tenho que pegar o ar, ou seja, você já entra na leitura de um jeito diferente, tá? Então vamos lá, ó. Perfeito. E ótimo time, entendeu? O GTD, antes de ler o livro, vai fazer você extrair muito mais dele. E aí ele começa a falar aqui do método, olha só que legal. 1. Capturar, esvaziar a cabeça, o primeiro passo, tirar tudo da mente. E aí ele começa a trazer aqui, ó. Exemplo de captura de um líder. Reunião de performance com o João. Ideia para um novo módulo de sistema. Resolver feedback da diretoria sobre o PCD. Organizar a pauta do encontro de líderes. Pensar conteúdo para o próximo vídeo do YouTube. Olha só, como eu uso o chat GPT, ele está trazendo algumas coisas aqui até reais do que estão no meu backlog aí de pendências, tá? Depois, ó, 2, esclarecer e decidir o que cada item realmente é. Isso exige ação? Qual é a próxima ação? Isso aqui já faz parte do método, ele já te ensina a aplicar. 3, organizar listas e contextos. E ele dá aqui todos os exemplos, ó. Ah, isso aqui é legal, ó. Dentro do GTD ele também fala isso. Ó, o que é projeto? Então aí você coloca lá numa estrutura para poder montar um plano de ação. Quais são as próximas ações, né? O que é que você precisa, algum dia talvez, refletir. Bom, eu vou passar aqui porque ele está dando coisas reais aqui e a ideia não é eu compartilhar a minha vida profissional, né? Mas vamos lá. Vamos agora para o Perplexity. Então, você já viu aqui que se você tem, inclusive, um acesso do ChatGPT pago, ele vai trazer até coisas que você já dividiu, já compartilhou, ele traz até para um contexto real, para você já aplicar aquele livro que você quer ler
no seu dia a dia, na sua liderança. Então, olha só como vale até a pena você investir nessa IA, nesse parceiro de desenvolvimento que é o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra LLM da sua preferência. Mas agora vamos para um outro livro que eu comecei a ler, que eu não li ainda. Então, esse aqui é obrigatório, já deixo como dica para vocês. A capa atual dele já mudou, não é mais essa. E tem inclusive um outro que eu comprei, gente. Ó, peraí, fica aí, ó. Segura aí. Que chegou hoje. Eu vou trazer aqui, ó, como... Olha só que legal, que é esse aqui, ó. Que é o Arte de Fazer Acontecer com Sua Equipe. Tá até embaladinho aqui, eu nem abri ainda. E esse aqui é o método GTD aplicado ao ambiente de trabalho. E o que é que você acha que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar aqui para o chat quando eu começar a ler, ou antes de começar a ler, que eu vou começar, que eu quero uma ajuda dele para montar um plano, para já saber o que me espera. E aí, com certeza, essa leitura vai ser muito mais proveitosa. Mas agora eu vou para um outro clássico aqui que eu não tinha lido ainda e que já entrou, sem dúvida nenhuma, para a lista dos melhores da vida, para você que é líder, para você que é gestor, que você precisa ler, aquele must read mesmo, não pode sair, que é esse cara aqui, ó, Gestão de Alta Performance, ou no inglês, High Output Management. Então, assim, esse aqui é o livro do CEO da Dell, né? Esse é um clássico, tá? Se você for pesquisar, você vai ver que é um livro obrigatório para qualquer tipo de pessoa que exerce liderança ou gestão. E o Andrew Groove, ele foi conhecido nesse livro aqui porque ele focou, ele mesmo fala no começo do livro, naquela gerência média. Então não é nem o CEO e nem o primeiro gestor, é aquela gerência média. Porque nunca houve até então um livro focado nesse tipo de gerência ou nesse tipo de posição ou papel. E aqui ele trouxe exatamente conhecimentos que podem ser aplicados nesse contexto dessa liderança que é responsável pelo resultado, por alavancar o resultado da equipe. E aí eu fiz exatamente o mesmo que eu mostrei para vocês aqui no chat GPT, lá no Perplexity. Qual foi o, o prompt que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar. Ai, eu não tenho... comecei aqui, ó. Comecei a ler o livro High Output Management. Deixa eu ver. Ué, não aparece não aparece. Deixa eu ver se eu copiei aqui, se aparece. Ah, não. Será que eu só escrevi isso? Acho que não, mas enfim. E aí o que ele trouxe? Ó, ótimo. Nossa, eu só falei isso mesmo, gente. Eu só coloquei isso no Perplexity. Comecei a ler o livro High Output Management. E aí ele começou, ó, que ótimo. Início de leitura. High Output Management do Andrew Groove é considerado um dos livros mais influentes sobre gestão, focando em práticas altamente aplicáveis para líderes e para quem deseja aprimorar o desempenho de equipes e organizações. Principais ideias do livro. Andrew Groove destaca que tudo é um processo, usar o pensamento sistêmico para melhorar o fluxo de trabalho, identificar etapas limitantes, os famosos gargalos, e aplicar a lógica da produção, até mesmo para tarefas cotidianas, como o preparo de um café da manhã. Olha só que legal isso aqui, ó, que eu li no livro, mas que já tinha antecipado aqui no Perplexity. O papel do gestor é alavancar resultados. Ou seja, o output de um gerente é igual ao output da sua equipe, somado aos das equipes que ele influencia. Por isso, o foco deve estar sempre em maximizar os resultados coletivos, não apenas os individuais. Olha só isso aqui que legal. O resultado de um gestor não está nas atividades que ele realiza. E aqui no livro tem até um negócio interessante que eu grifei hoje de manhã que eu estava lendo. Ele deu uma lista aqui e ele meio que fez um plot twist, né? Porque ele falou assim, ó, alavancagem gerencial. Qual é o output de um gestor? Ó, para não mentir, ó, tá aqui, ó. Tá aqui nessa página que eu grifei. Qual que é o output de um gestor? Decisões e orientações, ó, vai vendo como você não se identifica aí, ó. Se você não se identifica. Qual que é o output de um gestor? Decisões e orientações, direcionamento, alocação de recursos, erros detectados, pessoal treinado e subordinado qualificado, cursos ministrados, produtos planejados, compromissos negociados. Será que esses itens de fato constituem o output de um gestor? Na verdade, não. Eles são atividades. Qual é então o output de um gestor? Se ele
Supervisionar uma equipe de design, seu output constituirá em designs concluídos que funcionam corretamente e prontos para entrar em produção. Ou seja, as atividades do gestor são aquilo que ele faz no dia a dia, a sua rotina de trabalho. Mas o output dele, ou seja, o resultado final, não é o que ele faz, e sim o resultado que ele entrega por meio das atividades que ele realiza. E aí, aqui no Perplexity eu já estava lendo para vocês o seguinte, que o papel de gestor é alavancar os resultados e que o output do gerente é igual ao output da sua equipe, ou seja, o resultado da equipe, somado aos das equipes que ele influencia, porque às vezes ele não está ali diretamente influenciando no resultado, mas indiretamente com a forma como ele se comunica com outras áreas, como ele contribui para as decisões, como ele contribui para a melhoria dos resultados, seja para a redução de custos ou para o aumento da receita. Então, isso aqui você começa a ter uma visão mais clara do que é que consiste ou constitui o resultado de um gerente. E aí, no Perplexity aqui, ele continua falando, ó, reuniões eficientes, treinamento e motivação, gestão do tempo. Ó, por que o livro é relevante? O livro transformou a cultura de gestão do Vale do Silício, influenciando empresas inovadoras a pensar processos, indicadores e produtividade de uma forma pragmática e mensurável. Ele fala muito sobre indicadores aqui no livro, ele dá algumas ideias de quais são os indicadores que você precisa estabelecer, o que é um indicador. Geralmente o indicador está relacionado a algo que você consegue enxergar, né, coisas tangíveis, enfim. Esse livro é muito bom, cara. Eu comecei a ler, eu estou aqui no começo ainda, na página 80, porque eu gosto de mastigar a leitura, né, de ler, grifar, pensar a respeito. E o que você pode fazer também é pegar aqui alguma parte do livro que você gostou mais, e aí se você tiver, por exemplo, no celular, não vou fazer agora, mas você pode pegar, pô, gostei desse trecho aqui, tira uma foto. Me ensina um pouco mais sobre isso, traz uma linguagem mais prática, me dá alguns exemplos de como que eu posso traduzir isso daqui em resultado no meu dia a dia. Esses são alguns prompts que você pode fazer para aprimorar a sua leitura e extrair o melhor dela, sabe? Tirar o óleo essencial aqui do conhecimento para você incorporar na tua vida, na tua liderança, para transformar e construir um repertório próprio e com isso conseguir influenciar mais e melhor as pessoas direta e indiretamente, ou seja, melhorar o seu output da sua liderança, né? Sem querer, acabei fazendo um gancho aqui com o livro, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. E se você testar, volta aqui nesse vídeo para você me contar como foi esse processo, tá? A partir de agora, você tem um jeito muito mais prático e que vai potencializar os resultados da sua leitura. Você vai ganhar tempo ou, quem sabe, não ganhe tanto tempo, mas vai ganhar muito mais qualidade. Você vai ler o livro e vai conseguir aplicar de fato na tua carreira, na tua vida, na tua liderança e vai enxergar muito mais resultado.